Sim, meus amigos do Conhecendo Carro, e até que enfim estamos aqui com ele, BYD Song Pro 2026, a versão reestilizada desse SUV médio grande da BYD, esse chinês que vem conquistando o nosso mercado. E hoje nós vamos falar tudo sobre ele, detalhes externos, detalhes internos, espaço de porta-mala, carregamento, autonomia. Vocês estão prontos? Então, vem comigo que eu vou mostrar tudo sobre esse chinês aqui para vocês. Vem! Okay, let's go. Isso aí, meus amigos do Conhecendo Carro. Agora nós vamos mostrar um pouquinho do BYD Song Plus 2026. Esse é um carro que ele se enquadra no segmento de SUV médio grande, digamos assim, para os padrões brasileiros, né? É um carro com 4,76 m, quase 4,77 m de comprimento, 1,89 m de largura, 1,67 m de altura, pesando 1.700 quilos, com um entre-eixo bem generoso, tá? 2,76 m, o que se reflete em bastante espaço interno para os ocupantes. O BYD Song Plus, ele possui dois irmãos, o Song Pro, que é a versão, digamos que de entrada desse SUV médio. Aí vem o Song Plus, que é esse que nós estamos aqui hoje avaliando, e acima dele o Song Premium, que é a versão mais completa do Song, da linha Song, com um motor diferente, né? Esse aqui nós já vamos falar da motorização, mas aqui nós temos um motor aspirado, lá nós temos um motor turbinado, mais o conjunto híbrido, logicamente, né? Assim como esse aqui. Dando uma geral para vocês aqui, e agora nós vamos começar a falar aqui pela dianteira do BYD. Os faróis 100% em LED, farol com acendimento automático e farol alto automático. Não temos farol de neblina, separado na verdade, mas os faróis eles têm essa função já de iluminar mais próximo do carro, fazendo às vezes do farol de neblina. Sensor de estacionamento. Aqui nós temos o radar do sistema ADAS 2, que lá dentro nós vamos falar mais sobre ele. Câmera frontal, que ela é auxiliadora no sistema 360 graus. Assim como câmeras que nós temos aqui no para-brisa. Vindo para a lateral do veículo, nós temos pneus e rodas. Pneus com as medidas 235 50 19. São pneus bem grandes e que trazem conforto, tá? Essa medida de altura de 50, eles trazem bastante conforto para trafegar nas nossas estradas, nossas ruas que são muito ruins. Você vê na caixa de roda aqui um acabamento com cuidado, tá? Tem uma espécie de um carpete para que você internamente não ouça pedrinhas, né? Tudo que o pneu acaba jogando para a caixa de roda. Muito interessante. Essa moldura em volta dos paralamas. Aqui nós temos o retrovisor, que possui alerta de ponto cego, rebatimento e repetidor de seta, mais uma câmera aqui na base dele. E esse sistema NFS é um sistema que você consegue abrir o veículo por um aplicativo ou pela chave, chegando próximo aqui, aproximando na verdade da parte de cima do retrovisor, bem onde se localiza esse sistema NFC, né? A chave ela é do tipo presencial, aí você simplesmente aperta esse botãozinho ali e você consegue travar e destravar o veículo. E o retrovisor com um
triângulozinho ali do alerta de ponto cego. Base dos vidros cromada, assim como a parte de cima também. Coluna B em black piano. Embaixo você nota mais um aplique plástico com um cinza meio acetinado. Freio a disco nas 4 rodas, com ABS, EBD e assim por diante, bem completo. Aqui atrás nós temos o bocal do tanque de combustível, tanque com capacidade para 60 litros, um tanque bem grande. Vindo para a traseira aqui do BYD, nós temos anteninha Shark, desembaçador, limpador, brake light, o nome BYD. Nas primeiras versões, ele saía com Build Your Dreams, escrito por inteiro, né, na tampa do porta-malas. Agora a BYD passou a colocar só as iniciais. Lanterna traseira toda em LED, interligada de ponta a ponta, 100% LED. O nome da versão. Aqui você tem um indicador de onde você abre o porta-malas. Porta-malas nós já vamos mostrar ele. Câmera de ré. Sensores de estacionamento. O porta-mala possui abertura elétrica. Você dá um toque e ele já abre. Ele pode ser aberto pela chave também. E aqui nós temos essa proteção, que ela pode ser recolhida. E um excelente acabamento e espaço. São 574 litros de capacidade, com espaço na lateral. Aqui nós temos iluminação. Esse aqui é um subwoofer. Esse carro tem um som assinado pela marca Infinity. É uma grife, na verdade, né, de som. Muito bom. Banco bipartido. Aqui embaixo nós temos kit de reparo rápido. Compressor, selante. Nessa bolsinha ali vem um colete para você colocar, caso você esteja numa estrada, alguma coisa assim, para ficar melhor a sua visualização, principalmente à noite, né? E aqui, cabo de carregamento. Não temos step. Importante colocar que nós não temos step. A maioria desses veículos chineses, na verdade, tanto elétrico quanto híbrido, estão vindo sem step. Tá? Então, em algumas estradas aí nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque se rasgar um pneu desse, tem o kit de reparo, lógico, mas não há step, né? Então, às vezes, pode ser que você esteja muito longe de uma borracharia, o reparo acaba ficando um pouco mais complexo. Aqui nós temos o puxador, que ele pode ser fechado, né, você puxando com as mãos. Aqui, para você fechar o porta-malas somente, e aqui para você fechar o porta-malas e travar o carro. Temos duas opções. Lembrando que ele também possui o sensor de anti-esmagamento. Caso alguém, por algum acaso, acabe fechando o porta-malas e você esteja ali mexendo em alguma coisa, ele vai encostar em você e vai abrir novamente. Ele não vai prensar você aí no porta-malas. Importante mencionar também, gente, que a BYD dá 6 anos de garantia no veículo e 8 anos de garantia nas baterias. Isso é muito importante frisar, até para caso você esteja pensando em adquirir um BYD, conta muitos pontos uma bateria com garantia nesse tempo, assim como a garantia dos veículos, que a grande maioria oferece 3 anos de garantia apenas, né? Vamos mostrar aqui, falar um pouquinho sobre a motorização do BYD. Primeiro que nós já temos aqui pontos positivos, né? Manta termoacústica e amortecedores no capô para sustentá-lo aberto. Falando aqui da motorização, nós temos um motor 1.5 aspirado aliado a um motor elétrico. O motor elétrico possui 194 cavalos, mais 105 cavalos do motor a combustão. Importante colocar que esses fatores, né, esses números, eles não se somam para que nós cheguemos
cavalaria total do veículo, né? Então, nesse caso, a BYD divulga 235 cavalos e 40,8 kg de torque para o BYD Song Plus. O 0 a 100 é feito em 8,5 segundos. 8,5 segundos com velocidade máxima de 180 km por hora. Carros híbridos, normalmente, para preservar mais a bateria, eles possuem uma velocidade máxima limitada e um pouco abaixo do que você pega em muitos carros dessa categoria aí, a combustão. Mas é um desempenho ok. A minha opinião, onde eu acho que a coisa pega aqui, se você normalmente, tanto na cidade quanto na estrada, tem uma tocada mais tranquila, você não preza, digamos assim, pela esportividade, e nem é a característica desse carro, né? Você vai ter um carro extremamente econômico, fazendo médias de até 20 km por litro na cidade e em torno de 14, 15 na estrada. Também explicando que esses carros híbridos, eles consomem menos na cidade e mais na estrada, certo? Até porque dentro da cidade eles usam o freio, regeneração de freio, para regenerar a bateria. Quando você tira, na verdade, o pé do acelerador, ele também regenera a bateria, e aí o carro acaba consumindo menos. Então o ponto que eu falo aqui que pega é o seguinte: se você vai fazer uma viagem aí de 300, 400 quilômetros em estrada plana, que não exige muito do motor, em reduzidas, serra, alguma coisa do tipo, você vai ter uma viagem extremamente tranquila, o BYD ele vai te atender. A parte que eu acho que é um pouquinho complexa é quando você precisa exigir mais do motor ou dar uma tocada um pouco mais esperta, digamos assim, no pedal do acelerador. E aí o que acontece? Quando o motor elétrico ele reduz a sua capacidade, ou seja, a bateria ela chega num determinado percentual, normalmente aí na casa dos 25%, ele já começa a poupar e quem entra em ação é unicamente o motor a combustão. E como nós estamos falando de um carro de 1.700 kg e um motor 1.5 aspirado, apenas a título de comparação, um Etios possui um motor 1.5 aspirado, né? Um Yaris 1.5 aspirado, é muito peso para um motor 1.5 aspirado carregar. Então, preze sempre por uma tocada mais tranquila com o BYD, que você vai fazer viagens sem nenhum problema. Agora, se o trecho, ou se for característica sua, de pisar um pouco mais no pedal do acelerador, pode ser que na estrada, em algum momento, você sinta falta de potência no BYD Song Plus, certo? Opa! Gente, vamos falar um pouquinho aqui da porta traseira do BYD Song Plus. Aqui os chineses estão dando, na verdade, um banho nas marcas generalistas, digamos assim, que é no acabamento. Aqui a gente vê um material suave ao toque, um emborrachado. Aqui no pegador também, aqui já é um couro. Aqui nós temos plástico, mas mantém o mesmo tom aqui dessa parte que é macia, aqui também. Todo um acabamento diferenciado aqui. Aqui nós temos uma espécie de um aço escovado, black piano. O puxador ele é metalizado, mas não é de metal propriamente dito. Ele é um plástico metalizado, tá? Apoio de braço emborrachado, suave ao toque. Aqui nós temos plástico também, mas com uma textura. Saída de som, esse carro tem um som assinado pela marca Infiniti, um som de qualidade muito boa. E aqui um porta-garrafas, aí cabe uma garrafa aí de 600 ml, mais ou menos. A soleira tem uma plaquinha com a descrição BYD, borracha de vedação. Realmente o isolamento acústico desse carro é muito bom. Vindo aqui para os bancos. Os bancos são de couro, perfurado onde você senta, né? E aqui no encosto, e algumas partes com o couro liso. Mescla aqui um creme com costura e um envolto aqui em tom de laranja, né? Ou alaranjado, como você queira. Os bancos possuem apoio de cabeça para os 3 ocupantes, cinto de 3 pontos, apoio de braço com 2 porta-copos,
Eles possuem regulagem, você pode puxar essa cordinha aqui e deixar ele nessa posição, e aí você acaba ganhando um pouco mais de espaço no porta-malas, mas é uma posição mais típica de caminhonete, né? Banco assim nessa posição mais reta, não é tão confortável. E aí você acaba regulando para ir um pouco mais à vontade aqui no BYD. Isofix nas posições laterais e muito espaço interno. Vou mostrar para vocês aqui mais algumas características internas do BYD. Começando aqui por cima, a gente tem alça de segurança no teto, alça PQP, um ganchinho para pendurar o paletó, um cabide, alguma coisa assim, e iluminação em LED, que ela é só tocar nela, ela já acende ou apaga. Nós temos uma cabine larga, né? Como eu havia comentado, esse é um carro que tem 1,89 m de largura, então digo que 3 pessoas aqui viajam com conforto. Eu tenho 1,80 m, caso você não esteja habituado aqui ao canal, e o banco está posicionado para que eu dirija. E sobram aqui mais ou menos uns 7 dedos do meu joelho para o banco do motorista, né? Para o encosto aqui do banco do motorista. Eu consigo colocar metade dos meus pés para baixo do banco. Esse banco ele tem, depois a gente vai mostrar ali na frente, tem regulagem de altura e tal, então se esse banco estiver um pouco mais para cima, talvez você consiga colocar mais aí nos seus pés. O banco é inteiriço, com um vazado aqui em black piano, um acabamento bem bonito aqui. Porta-revistas, tanto no banco do motorista quanto no banco do carona. Esses carros híbridos e elétricos, eles têm uma vantagem importante na questão do assoalho. A maioria deles, o assoalho, como as baterias, na verdade, elas estão posicionadas na parte de baixo do veículo, né, no assoalho do veículo, eles possuem o piso plano. Então não tem esse degrau para o terceiro ocupante que vai aqui ficar dividindo talvez o espaço dos pés ali com os ocupantes dos assentos laterais. Aqui nós temos saída de ventilação, 2 tomadinhas USB e USB-C para carregamento do celular. O teto solar ele é panorâmico, ele abre e vem até aqui atrás. Praticamente ocupa, vamos dizer aí que 70% do teto do carro. O detalhe é que esse teto solar ele não é blackout 100%. Ele é uma telinha, mas que sim, passa um pouco de calor aqui para dentro. Eu tenho um amigo que também tem um BYD da primeira geração, né, antes da reestilização, e ele reclama que deixa o carro no sol, por exemplo, e realmente quando ele volta o carro está muito quente dentro, justamente por conta dessa telinha que ela não bloqueia os raios solares, né? Então num dia muito quente procure talvez uma sombra aí para deixar o seu carro. Em resumo, gente, carro muito espaçoso, bastante espaço aqui atrás, você vai de maneira bem confortável, a inclinação do banco é boa, o couro tem um acabamento muito bom e uma densidade de espuma muito bacana, então é bacana, é confortável fazer uma viagem aqui atrás do Song Plus. Vamos lá para frente, que lá na frente tem bastante coisa para mostrar para vocês. Vamos lá. Vindo aqui para frente, a gente tem um acabamento bem semelhante ao da porta traseira. Todo material suave ao toque, emborrachado, couro no apoio de braço, controle dos vidros elétricos, fechamento do vidro traseiro, né, travamento, todos os vidros automáticos, um toque para subir e para descer, trava e destrava, controle dos retrovisores elétricos com rebatimento. Aqui a abertura do porta-malas e mais um porta-garrafas e porta-objetos aí, cabe uma garrafa aí de 1 litro. Soleirinha também com BYD, o carpete, né, com a inscrição do nome, apoio de pé, pedaleiras, os bancos com regulagem elétrica, aquecimento e ventilação, excelente acabamento em couro muito bonito, perfurado com couro liso. Aqui nós temos a abertura do tanque de combustível, regulagem de altura do facho do farol.
Vindo aqui para dentro, nós temos acabamento suave ao toque, todo o painel. Aqui nós temos head-up display, material tudo suave ao toque, todo emborrachado. Aqui nós temos um black piano, mais um aço escovado, iluminação que ela pode ser configurável em várias cores, acabamento em couro, porta-luvas com bom tamanho e iluminação. Vindo aqui para o volante, nós temos um volante com base levemente achatada. Comandos: piloto automático, do sistema ADAS, assistente partida em faixa, buzina. Aqui nós temos controles do computador de bordo, que eu já vou mostrar aqui para vocês. Aqui, som do veículo, assistente de voz. Inclusive, o assistente de voz ele tem alguns comandos aí de abertura e fechamento do vidro, abertura da persiana do teto solar, né? Chamadas, né? Assistente também de chamadas. Aqui nós temos o painel de instrumentos. Painel de instrumentos bem completo, com várias informações. Aqui nós temos o consumo da bateria, o consumo do combustível, né? Gasolina. Mais ao lado nós temos algum controle do controlador de cruzeiro, né? Alguma configuração do controlador de cruzeiro que não está ativado. Mais aqui abaixo nós temos dois perfis de painel, clássico e o moda. Aqui nós temos seria a temperatura do ar-condicionado, mas ele está desligado. Aqui seria da ventilação. Algum aviso de anomalia no veículo, alguma coisa assim. Aqui nós temos um cronômetro. E voltamos para as informações iniciais. Mas, você colocando mais aqui para o lado, você tem outros dados. Vamos ver aqui. Aqui é o acompanhamento do sistema de recarga, né, do veículo. Mais algumas informações aqui de quilowatt-hora, tempo de condução, velocidade média, consumo de combustível, o alcance do motor elétrico e o alcance do sistema, a fusão dos dois sistemas, né? Pressão dos pneus. E aqui é um cálculo do acumulado, na verdade, de consumo. Vindo aqui para a central multimídia, aqui tem um botãozinho, ó, da central multimídia, que faz isso aqui com ela. Então a central ela fica nessa posição. Eu prefiro que ela fique assim, pois ocupa menos o campo de visão, na verdade, né? E aí uma central multimídia gigantesca, mais de 15 polegadas, com várias funções. Parte de mídia, algum vídeo que você tenha salvo nela, configurações de áudio, bem completo, parte de notificações, controle de brilho de tela, protetor de tela, modo, se você gosta dele no modo escuro, modo automático, modo claro, a tela fica mais escura, ou a tela fica clara, assim, ou no automático, dependendo da iluminação que você tiver, né, de noite, de dia, enfim. Um brilho adaptativo. Aqui mais alguns controles de brilho, modo de exibição da autonomia, dinâmico, padrão. E aqui mais alguns dados mais alguns controles, mais algumas configurações, na verdade, né? Aqui a parte de gerenciamento do motor elétrico, né, do carregamento do veículo e regeneração da bateria. Aqui ventilação e aquecimento dos bancos, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Várias configurações. Aqui você tem mais alguns serviços, avisos, na verdade, de intervalo de manutenção e quantos quilômetros falta, na verdade, para ocorrer essa manutenção. Aqui mais algumas informações de controle de cruzeiro, assistência de segurança, né? Detector de ponto cego, modo de assistência, modo de alerta, você quer que vibre ou não, com som apenas, assistente de estacionamento,
mais algumas informações referentes ao sistema, Bluetooth, etc. Aqui a configuração de luzes que eu falei para vocês, que são essas luzes aqui, que elas mudam de cor. Agora está no verde, agora eu passei aí para um amarelo, laranja, vermelho e assim por diante. Vou deixar no azulzinho aqui como estava. Aí você tem vários ajustes aqui de iluminação também. Cara, é muita coisa para mexer, é muita informação. Ó, assistente BYD, conexão com celular, aplicativo de música, Android Auto, Apple CarPlay. Aqui você tem a câmera 360 com várias funções. Ó, várias imagens, na verdade, que você pode pegar do veículo. Muito bacana, resolução sensacional, muito boa mesmo. E, gente, são muitas informações. O aplicativo da BYD Store, a loja da BYD, mais algumas ferramentas, arquivos. Olha, a entrega técnica disso aqui é demorada, porque é muita coisa. Saída de ar-condicionado, 2 carregadores por indução, manopla do câmbio, desligar o alerta de ponto cego, freio de estacionamento automático, ligar e desligar o veículo, modo de condução, controles do ar-condicionado automático, ventilação, desembaciador, modos de condução, grama, grão, neve, esporte, normal, eco. E aqui, controle de aumentar ou diminuir o volume e desligar. 2 porta-copos, borrachinha com regulagem. Um amplo apoio de braço aqui, bem generoso. E com um tamanho muito bom. Muito bom. Cabe metade do meu braço aqui dentro, na verdade. Dá para colocar bastante coisa aqui. Uma cabine muito bem resolvida. Eu acho bonito demais essa cabine do BYD. E com bom acabamento. Muito legal. Aqui em cima, para-sol com espelhinho e iluminação. Porta-óculos, iluminação, controles da persiana e do teto panorâmico. Aqui também nós temos para-sol com espelhinho e iluminação, alça PQP, cinto com regulagem de altura. Mostrando para vocês aqui a abertura da persiana. Você dá um toque, ele abre só um pouquinho e só um pouquinho a persiana. Se você segurar, ele abre os dois. E aí ele vai até lá atrás. Para você fechar, aqui você fecha o teto. Opa, aqui você fecha o teto. Tem que ficar segurando. E aqui você fecha a persiana. Bem bacana. Retrovisor fotocrômico. Meus amigos do Conhecendo o Carro, gostei bastante do que eu vi aqui. Bastante tecnologia, muito conforto a bordo, silêncio, bom acabamento, muito bom acabamento, economia de combustível e um motor híbrido. Será que daqui 10 anos esses carros eles vão continuar fazendo sucesso no nosso mercado? Será que a BYD daqui 10 anos, assim como as outras marcas chinesas que estão entrando no nosso mercado e se proliferando no nosso mercado, seguirão fazendo sucesso? Olha, com a evolução desses produtos aqui, eu tenho certeza que sim. Basta ver, e isso o tempo dirá, se esses carros estarão em bom estado e não terão problemas crônicos, na verdade, daqui a um período. Eu sinceramente acho que não. Mas até você tirar isso da cabeça de algumas pessoas, leva um certo tempo. Haja vista a Hyundai, quando chegou no Brasil, com carros assim não tão bonitos. E hoje a Hyundai faz sucesso com seus produtos e, diga-se de passagem, de muita qualidade. E se eu teria um carro desse? Teria.
Para o meu estilo de vida hoje, mais citadino do que rodoviário, digamos assim, 20%, 15% durante o ano aí é o que eu uso de carro na estrada. A única coisa que pegaria um pouquinho seria a tocada na estrada, né? Um pouco mais de esportividade, um pouco mais de dinamismo. Esse é um carro que prioriza o conforto, não muito o desempenho, apesar de um 0 a 100 abaixo dos 9 segundos. Mas eu acho que eu teria um BYD Song Plus sim. E você, teria? Quero agradecer a vocês que acompanharam esse vídeo até aqui, são inscritos no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, siga-nos nas redes sociais, Uriel Conhecendo o Carro e Conhecendo o Carro, e até a próxima. Um abraço.